Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui do canal. Meu nome é Vanessa Nunes, sou professora de Direito e esse é o nosso segundo vídeo que nós vamos tratar sobre respostas do réu. No primeiro vídeo nós falamos sobre exceção de competência territorial e nesse segundo nós vamos falar sobre contestação trabalhista. Já peço para que se inscrevam aqui no canal, deixe seu like. Caso você lembre de algum amigo e fala, poxa, esse assunto seria de interesse dele ou ajudaria aí nos estudos, compartilhe esse vídeo, nós agradecemos. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês e eu preparei um material com os principais pontos sobre contestação trabalhista. Vamos lá. Vamos começar falando sobre uma definição do professor Calmon de Passos sobre o que é uma contestação. A contestação está para a defesa, assim como a inicial está para a ação. Essa é a peça mediante a qual se formaliza o exercício do direito de defesa do réu, vale dizer, exercita sua pretensão à prestação da atividade jurisdicional. Na aula passada, eu até comentei, eu falei, gente, qual que é a diferença de defesa e contestação? A defesa, ela é mais abrangente, porque ela vai entrar reconvenção, contestação, as exceções. Agora, a contestação é uma das formas da resposta do réu, né? Uma ferramenta para que o réu responda à ação, e não é a única. Né? Nós vimos no vídeo anterior que existe a exceção de competência territorial. Nós vamos ver nesse que existe a contestação, e nos próximos dois vídeos também nós vamos falar quais as outras respostas que o réu pode ofertar. Então, vamos lá. Qual que é o momento para oferecer contestação? Na CLT, no artigo 847, parágrafo único, ele fala que a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até a audiência. No caput do artigo 847, ele fala que a contestação é verbal, 20 minutos ou por escrito. E embora nós já fazíamos a nossa contestação por escrito, essa previsão referente à defesa escrita, né, pelo sistema do processo judicial eletrônico foi introduzido com a reforma trabalhista. Já praticávamos, mas foi aí em 2017 que nós tivemos essa previsão. Pelo princípio da celeridade, a contestação sempre foi aceita aí de forma verbal por 20 minutos, e isso não foi retirado, isso permanece. Obviamente, né, gente, uma defesa feita de forma oral, ela é muito mais objetiva e muito mais simplificada do que uma contestação escrita, né, feita aí com antecedência. Como geralmente o réu, ele é notificado para essa audiência, vamos entender? Olha só, qual que é o prazo? 5 dias antes da audiência, o artigo 841, ele fala que recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou o termo ao reclamado, notificando para ao mesmo tempo para comparecer na audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Quando a petição inicial ela é distribuída no sistema, já vai aparecer ali a data e o horário da audiência. Dentro de 48 horas, a Justiça do Trabalho, por intermédio do secretário ou escrivão, vai remeter para o réu essa notificação e presume que em 48 horas ele foi notificado. Então, na notificação, ele já vai lá ter ciência da data e do horário que a audiência vai ocorrer. Importante destacar o seguinte, que se caso ele venha receber a notificação em prazo inferior a 5 dias para a data da audiência, existe aí uma nulidade relativa. O que significa? Que em sede de contestação, ele pode fazer uma preliminar, mencionando que ele recebeu em prazo inferior a 5 dias, e o juiz irá remarcar a audiência para dar a oportunidade para que ele oferte a contestação com prazo superior a 5 dias do recebimento da notificação. Porque, entende? A contestação vai ficar prejudicada, porque ele não teve tempo hábil para poder fazer uma contestação de forma eficaz.
Muitas vezes não deu nem tempo dele separar documentos necessários para isso, tá? Então fique muito esperto nisso, porque é uma nulidade relativa. E as nulidades relativas dependem da manifestação da parte que se sentiu prejudicada. Porque se ele não mencionar nada, vai dar sequência, a audiência vai ocorrer, ele vai ofertar contestação, mesmo que prejudicado em audiência, e vai seguir. Então, nulidade relativa, nós temos que fazer a manifestação. Vamos dar um destaque no seguinte: nós temos a Instrução Normativa 39 de 2016 do TST, no artigo 2º, inciso 5º, deixando claro que não há que se falar em aplicação do artigo 335 do CPC, que fala do prazo para oferecimento da contestação, que lá no processo civil, quando ele comparece na audiência, ele vai ter 15 dias de prazo. Aqui não. Aqui a contestação ela é oferecida em audiência, tá? E a contestação, quando ela é oferecida eletronicamente, quando é feito o protocolo no sistema, existe um botão lá no PJI que coloca em sigilo. Então, a parte autora não vai ter ciência do que foi escrito na contestação, porque ela vai estar em sigilo. Tanto a contestação escrita quanto os documentos, existe a possibilidade de você clicar lá e colocar em sigilo. E só vai liberar para a outra parte em audiência após a tentativa, daquela primeira tentativa de conciliação. Então, é importante se atentar. Por quê? Caso o reclamante venha ter ciência da sua contestação antes da audiência, por exemplo, ele não pode desistir da ação sem o consentimento do reclamado. Agora, antes dele ter ciência da contestação, ele pode desistir da ação e não precisa do consentimento do reclamado, conforme o artigo 841, parágrafo 3º da CLT, tá? Por isso que eu até coloquei aqui para vocês, que o encaminhamento da contestação pelo PJE, antes da audiência inaugural, com sigilo, não impede a desistência unilateral do reclamante. Mas se a contestação for encaminhada pelo PJE sem sigilo, a desistência da reclamação somente poderá com o consentimento da reclamada, tá? Por que geralmente a gente deixa com sigilo? Até para que o reclamante não tenha ciência antes, e isso eventualmente prejudicar uma tentativa de conciliação em audiência, né? Então a gente segue o fluxo, né? Coloca lá em sigilo, quando tiver em audiência, após a primeira tentativa de conciliação, não tendo acordo, o juiz ele retira o sigilo e abre ali aquela oportunidade para a parte autora fazer a sua manifestação quanto à contestação. Nós temos 2 princípios que regem a contestação. E esses princípios são de extrema importância. Por quê? Como a CLT ela não prevê de forma específica como a contestação deverá ser apresentada, nós aplicamos de forma subsidiária o CPC. E esses 2 princípios estão no artigo 337 e 338 do CPC. Então, a gente precisa entender bem, até para fazer uma boa contestação, tá? Primeiro, princípio da eventualidade da defesa. Consiste no ônus do réu em aduzir todas as defesas que tiver contra o processo, atacar diretamente a relação jurídico-processual e contra o pedido do autor, a fim de que, na eventualidade, se o juiz não acolher a primeira alegação, acolha a segunda. Nossa, mas como que a gente pode explicar isso na prática? Seguinte, vamos dizer que a parte autora, ela alega que sofreu situações de assédio moral dentro do ambiente do trabalho pelo seu superior hierárquico. A contestação, você alega que não houve aquela situação, não ocorreu. E ponto. O que acontece? Se o autor provar em audiência, por exemplo, com testemunhas, que aquela situação ocorreu, o juiz vai se convencer. E você não teve uma segunda tese para que seja acolhida. Mesmo que aparenta ser contraditório, mas olha, o que ideal seria fazer como? Excelência, esse fato não ocorreu. Né? Digamos que essa é a defesa do réu. O fato não ocorreu. Porém, pelo princípio da eventualidade da defesa, caso Vossa Excelência entenda que houve um assédio moral,
que seja aplicada a tabela mínima da CLT no tocante à indenização. Então, se o juiz não acolher a sua primeira tese, que seria não ocorreu, essa ação tinha que ser julgada improcedente, que ele acolha a segunda. Se for condenar a empresa, que condene pelo menor valor. Por outro caso aqui, como exemplo, para ficar um pouco mais fácil. A parte autora, né, o reclamante, ingressa com a reclamação trabalhista pedindo vínculo de emprego, alegando que tinha lá os 5 requisitos para vínculo e quer que a reclamada seja condenada ao pagamento de todas as verbas e reconhecimento do vínculo de emprego. Em sede de contestação, se a reclamada, por exemplo, somente alegar que não tinha vínculo, essa pessoa, vamos dizer que nunca trabalhou na empresa, né, nem o conheço, por exemplo, e só, se ele provar em audiência que tinha realmente vínculo com a empresa, não tem uma segunda tese para poder se defender. Por isso que o correto seria, faz a sua primeira tese, né, falando, olha, excelência, ele nunca trabalhou para mim, né, nem o conheço, por exemplo, se for o caso, tá, gente? E como segunda, né, eventualmente, pelo princípio da eventualidade, já passo a contestar os pedidos feitos pelo autor na petição inicial. Contesta lá, adicional noturno, as horas extras, as verbas rescisórias, já contesta tudo. Tá? Mas não é contraditório, porque você acabou de dizer que nunca trabalhou para você e depois você contesta os pedidos? Gente, nós temos que realmente contestar tudo. Não podemos deixar a possibilidade de algum pedido ficar sem contestação. Por isso que nós usamos esse princípio da eventualidade da defesa, porque se a sua primeira tese não for acolhida, você tem ali uma segunda alegação, uma segunda tese para que o juiz acolha. E dessa forma você blinda o seu cliente em sede de contestação, para não ficar nenhuma ali brecha, né, nenhum pedido sem contestar. Porque o segundo princípio que nós vamos tratar aqui é esse daqui, ó. Princípio da impugnação específica. No artigo 341 do CPC, ele fala que não é permitida a contestação genérica ou por negativa geral. Então, não cabe fazer uma impugnação, olha, a empresa, né, ela contesta todos os pedidos do autor. Não pode ser assim, você tem que especificar. Cabe ao réu impugnar um a um dos fatos narrados pelo autor, porque os fatos não impugnados são presumidos verdadeiros. E essa presunção, obviamente, que é relativa, que poderá ser medida por prova em contrário. Mas olha só, se você não impugnar um a um, vai ser presumido como verdadeiro. Se você não provar com provas em contrário, você não contestou, tá? Então, sempre, o reclamado tem que contestar todos os pedidos, tanto a causa de pedir, quanto a causa de pedir próxima ou remota, tá? Próxima e remota. No processo do trabalho, até para ter uma ideia, nós temos uma multa, que é a multa do artigo 467 da CLT. E essa multa é somente para verbas rescisórias, tá, gente? Os pedidos que não forem impugnados pelo reclamado, a parte incontrovérsia das verbas rescisórias tem que ser paga na própria audiência. Se eu não impugnar, pague em audiência. Se não pagar, será aí acrescida uma multa, e essa multa é de 50% do valor das verbas rescisórias, que não foram impugnadas. Olha a importância aí da impugnação específica, tá? Importante destacar que essa multa ela não é devida quando se tratar da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e autarquias e fundações públicas. Mas as empresas em geral, que não se enquadrem aqui, sim, essa multa pode ser devida. Então, precisa prestar muita atenção quanto a isso. Primeiro, antes de seguir para esse próximo tópico, é importante a gente desenhar aqui o que é mérito e o que é preliminar. E uma dúvida muito comum aí, às vezes, na hora de ofertar contestação, na hora de elaborar, acaba confundindo o assunto, põe na preliminar, põe no mérito. Calma, vamos entender. O que são preliminares?
As preliminares de mérito são as defesas processuais, é uma modalidade de defesa indireta, pois atinge questões que não estão intimamente ligadas ao mérito da causa. São vícios processuais que, uma vez constatados, acarretam a extinção do processo sem resolução do mérito. Poxa, professor, explica melhor. Vamos lá. Vamos dizer que Vanessa trabalhou numa empresa X e nessa empresa X ela não recebeu as horas extras e não recebeu, por exemplo, um adicional de periculosidade. Ela ingressa com uma reclamação trabalhista. Qual que é o mérito? O que ela veio pedir aqui na Justiça do Trabalho? As horas extras e o adicional de periculosidade. Esse é o mérito da ação. Agora, quando nós falamos de preliminares, gente, são algumas questões que não estão intimamente ligadas com o mérito, ou seja, com a periculosidade e nem com as horas extras. Podem ser vícios processuais que existam, que também não estão ligados ali. Na contestação, quando nós vamos contestar, a gente precisa ver uma série de situações que a petição inicial muitas vezes traz e que é um vício processual. E antes de você passar a contestar o mérito, que são as horas extras e a periculosidade, você vai abrir o tópico preliminares de mérito. Antes de discutir o mérito, eu quero falar algo aqui, excelência. Olha só, nós usamos aqui como referência o artigo 337 e 338 do CPC, inciso 1º e 2º do artigo 852-B da CLT. Então, eu trouxe aqui uma sequência para vocês de preliminares que podem ser suscitadas antes de discutir o mérito. Então, vamos entender? Olha só, primeiro, lógico, eu estou seguindo aqui o CPC. Então, tem coisas que serão aplicáveis, tem coisas que não no processo do trabalho. Então, vamos entender, olha só. A primeira, inexistência ou nulidade de citação. Lembra que eu mencionei com vocês que se você não você recebeu a notificação, você está pelo reclamado, recebeu a notificação para audiência, em prazo inferior a 5 dias, você pode levantar a mão e falar, excelência, recebi em prazo inferior, eu preciso que renove esse prazo para que eu consiga ofertar minha contestação de forma eficaz, né? E eu falei que é uma nulidade relativa, porque se você não mencionar nada, vai seguir normal. Essa nulidade de citação é na preliminar que vocês vão colocar. E encaixaria nessa primeira hipótese aqui. No processo do trabalho, a citação é conhecida como notificação e deve ocorrer no mínimo 5 dias antes da data para elaboração da defesa. Artigo 841 da CLT. Então, antes de você discutir o mérito, você coloca essa preliminar. Lógico que assim que você chega em audiência, você já tem que avisar que existe uma nulidade ali, que você colocou uma preliminar para que o juiz tenha de pronto ciência. Mas isso vai estar escrito na sua contestação na preliminar. Vamos lá. Incompetência absoluta e incompetência relativa no inciso 2 do inciso 2º do artigo 337. Vamos lá. Vamos primeiro para a incompetência absoluta. Vamos lembrar as hipóteses de incompetência absoluta? Nós temos em razão da matéria, em razão da pessoa e funcional. Nossa, vamos lembrar que é isso que eu nem lembro mais, professora. Razão da matéria. O juiz do trabalho, ele é competente para julgar as ações referente ao conteúdo, à matéria, direito do trabalho. Se tiver, por exemplo, direito de família, ele não é competente. Criminal, ele não é competente. Eu coloquei aqui para vocês como exemplo a súmula 363 do STJ, que fala que a cobrança de honorários de profissional liberal contra cliente, a competência da Justiça Comum Estadual, e também o artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal. Ou seja, se for uma reclamação trabalhista e essa reclamação está discutindo honorários de profissional liberal em face de cliente, não é Justiça do Trabalho. A matéria tem que a competência do juiz do trabalho quanto a essa matéria, ele não é competente, é incompetente. Então, tinha que ser na Justiça Estadual. Se isso acontecer, preliminar, né? Outra situação aqui, quando for ações que envolvam servidores públicos e esses servidores públicos estatutários,
não é matéria competente da Justiça do Trabalho, também é de justiça comum. Se for, então, assunto matéria criminal, também não possui competência para julgar as ações penais. Né? Então, o STF já até decidiu quanto ao assunto, na ação direta de inconstitucionalidade, 3684-0, coloquei aqui para vocês, não é matéria da Justiça do Trabalho, então a gente tem que falar isso na preliminar. E o que nós pedimos quando nós arguimos essa preliminar? A extinção da ação sem resolução do mérito. Por que sem resolver o mérito? Porque o juiz não é competente para julgar o mérito. Então não tem por que eu pedir a extinção com resolução do mérito, porque com resolução faz coisa julgada e a pessoa não vai ter a possibilidade de ingressar com uma ação na justiça competente. Então nós temos que pedir a extinção sem julgamento de mérito para que a pessoa consiga ajuizar a ação no juiz competente. E a incompetência relativa, que aqui na parte de baixo. Gente, lembra que nós falamos no vídeo anterior que a exceção de incompetência territorial, nós tivemos alteração com a reforma trabalhista? Então, não vai ser em sede de contestação mais, tá? Então, recebida a notificação, o reclamado tem até 5 dias para oferecer exceção de competência territorial. Lembra do artigo 651 da CLT? Que é o último local da prestação de serviço que a ação tem que ser proposta naquela localidade? Pois bem, se foi distribuído em localidade diversa, o reclamado tem até 5 dias do recebimento da notificação para ofertar a exceção de competência territorial. Então, prestem atenção quanto a isso, porque no CPC vai seguir essa ordem. E no CPC, o prazo é diferente, tá? Então, vamos para uma possível preliminar também. Em correção do valor da causa. Ela sempre foi pouco utilizada no processo do trabalho, porque as custas no processo do trabalho, elas incidem lá no final do processo, quando o juiz ele sentenciou e vai incidir sobre o valor da condenação, né? Sentença proferida, valor da condenação X, as custas serão em cima do valor 2% do valor da condenação. Então, por isso que sempre foi pouco praticado. Todavia, a reforma trabalhista, ela determina agora a condenação à litigância de má-fé e honorários de sucumbência. E aí pode ser que daqui para frente, né, de 2017 para cá, essa exceção de incompetência, essa preliminar, desculpa, gente, pode ser que ela seja mais utilizada. Então, vou dizer que o valor da causa está incorreto na petição inicial. Você tem que sim falar na sua preliminar que existe uma incorreção no valor da causa, tá? Prestar muita atenção quanto a isso. Inépcia da petição inicial também é uma possibilidade de preliminar. E as hipóteses estão no artigo 330, parágrafo 1º do CPC. Vamos dar um exemplo? Um exemplo de inépcia da petição inicial. Toda vez que uma petição inicial ela vai ser elaborada, independente do rito, pode ser o rito ordinário, no rito sumaríssimo, ela precisa ter a causa de pedir, ou seja, o fato e o direito fundamentando o pedido, e no final, pedir. Não pode ser fundamentado e não ter pedido. Ou não pode ter pedido, mas não está fundamentado. Se acontecer de estar faltando um dos dois, inépcia da petição inicial. Toda petição inicial independente, o rito tem que estar calculado. Então, eu estou pedindo, por exemplo, horas extras, 30 horas extras, e essas horas extras estão no importe do valor de R$ 3.500, mais o adicional de 50% no valor de tanto. Tem que estar calculado. Se não tiver calculado, também é uma hipótese de inépcia da petição inicial. E qual é o pedido que eu faço quando eu coloco essa preliminar? Eu peço o acolhimento da preliminar para que o juiz declare inepta a petição inicial, com consequente indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito. Por que sem resolução do mérito? Porque ele não enfrentou o pedido. Né? A gente indicou que há um vício processual, e esse vício processual, o juiz ele tem que reconhecer, por isso que a gente pede para acolher a preliminar, e extingue a ação. Se a parte tiver interesse nesse pedido, vai ter que entrar com outra ação.
Nós usamos para fundamentar o artigo 337, inciso 4º, e o artigo 485, inciso 1º do CPC, ok? Inépcia da petição inicial. Sugiro que leiam esses artigos, que eles são importantíssimos para entender quais são as hipóteses de inépcia. Perempção, também hipótese para preliminar de mérito. O que é uma perempção? É o impedimento temporário para ajuizamento da reclamação trabalhista, em razão da incidência dos artigos 731 e 732 da CLT. Vamos entender. Nós temos, vou citar como exemplo, duas situações que geram perempção. A primeira, a petição inicial, gente, ela pode ser verbal ou ela pode ser escrita. Se ela for verbal, o empregado que teve seus direitos mitigados, ou ele entende que está devendo, a empresa está devendo alguma coisa, vai até a Justiça do Trabalho. E lá ele faz a reclamação. O serventuário vai colher as informações, vai falar para ele assim, volte em 5 dias aqui no cartório para ele assinar. Então, o cartorário ele vai reduzir a termo, ou seja, ele vai, embora a reclamação seja verbal, mas a Justiça do Trabalho reduz a termo. E ele precisa voltar para poder assinar. Se acontecer dele não voltar, a ação ela não vai dar seguimento. E ele não vai poder propor a nova reclamação trabalhista pelo período de 6 meses, tá? Até eu vou ler para vocês aqui o artigo 731 e o 732. Aquele que tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a junta ou juízo, a vara do trabalho, para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. E se acontecer dele ter ingressado com a reclamação trabalhista e faltar em audiência? Se ele faltar em audiência 2 vezes seguidas, porque quando falta em audiência, gente, ocorre o arquivamento da ação. Esse arquivamento não é que é possível desarquivar, não é possível, vai ter que entrar com uma outra ação, ingressar com outra reclamação trabalhista. Então, se ele faltou em audiência, arquiva, ingressa com outra ação, arquiva de novo, ele também vai ter aí 6 meses de perempção provisória. Ele não vai poder reclamar durante 6 meses, ou seja, propor uma nova ação, porque ele está em período de perempção. Então, se você estiver contestando uma ação que o reclamante passou por uma dessas situações que eu listei, sim, é possível colocar a sua preliminar da perempção provisória. O que nós pedimos? A extinção da ação sem resolver o mérito, porque ele vai ter direito ainda de ter seu direito apreciado pela Justiça do Trabalho, mas não nesse momento, porque ele está em período de perempção, tá? Se acontecer de ocorrer a litispendência, já tem uma ação que está em curso, e ele vai e repete essa ação. A gente pede para o juiz conectar esses processos, informando que ocorre a litispendência, até para não acontecer de um juiz proferir uma decisão e outro proferir uma outra decisão de pedidos, né, idênticos, por exemplo. E aí você tem ali, não tem uma sentença judicial ainda da primeira ação, por isso que é uma litispendência. Geralmente, quando distribui a ação do próprio sistema, já verifica que já existe em trâmite uma ação com as mesmas partes, tá? O sistema é bem inteligente quanto a isso, mas se acontecer, tem que mencionar. E mesmo se acontecer de não colocar na mesma vara, né, você tem que informar. Independente se é na mesma vara ou não, você tem que colocar lá na sua preliminar que existe uma ação que já foi aí promovida pela parte em face da empresa, e aí a gente pede informa aí da preliminar que existe litispendência. Coisa julgada. A coisa julgada ocorre que já tem uma decisão judicial que transitou em julgado e a parte ingressa com uma nova ação para discutir a mesma coisa. E aí você tem que falar, já existe coisa julgada, preliminar, ok? E se houver conexão?
Vamos entender o que é conexão e o que é continência. Na conexão e na continência, a gente não pede a extinção do processo. A gente pede para que eles tramitem reunidos, juntos. Na conexão, consideram-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum a causa de pedir ou pedido. A modificação da competência em função da conexão tem como escopo evitar sentenças contraditórias. Então, vamos colocar como exemplo que fica mais fácil. Vamos dizer que diversos empregados de uma empresa ingressam com a reclamação trabalhista, cada um com a sua ação, e todos estão discutindo a mesma coisa. Vamos dizer que eles querem invalidar, eles querem pedir ali um benefício que foi concedido na convenção coletiva, que ninguém recebeu. Vários processos, vamos dizer que tem 30 processos pedindo a mesma coisa. Vamos dizer que é participação de lucros, né? Embora esteja estabelecido na convenção coletiva, ninguém recebeu. Então, Vanessa entra com a ação, o João entra com a ação, a Maria, cada um entra com a sua ação. Você coloca na preliminar pedindo para que esses processos sejam reunidos, porque se houver uma decisão, que caiba para todos. Até forma, gente, mais fácil até de se trabalhar, né? Prazos, ter uma sentença que, se for, né, concedida ao autor ao pedido, seja para todos, né? Todos os processos que estão ali conexos. Ou então, se o juiz ele não reconhecer aqueles direitos, que também sirvam para todos, para que não tenha decisões conflitantes. Nós temos que pedir em preliminar. E a continência? No artigo 56 do CPC, fala que ocorre a continência entre duas ou mais ações, sempre que houver a identidade de partes e a causa de pedir. No primeiro caso, que eu falei da conexão, nós temos diversas pessoas, só que eles têm a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Aqui, nós vamos ter as mesmas partes, só que pedidos um mais abrangente que o outro. Vamos dizer que numa reclamação trabalhista, eu estou pedindo para invalidar uma cláusula do contrato. E aí entro com outra ação trabalhista pedindo para a nulidade do contrato inteiro. Uma é mais abrangente que a outra. E aí nós pedimos para reunir esses processos. O juiz que vai ser competente vai ser o que primeiro recebeu a petição inicial, mas o primeiro que foi distribuído. Porque aqui no processo do trabalho não é igual ao processo civil, que vai ter primeiro despacho. Né? Aqui a ação, o juiz só vai ter contato com ela na audiência. Então, por isso que aqui a primeira ação que foi distribuída, o juiz competente vai ser esse primeiro, para poder ter a conexão ou a continência. Beleza? Vamos continuar aqui para as hipóteses aí de preliminar. Incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização. Vamos lembrar, né? Lembra das condições da ação? Pois bem, a capacidade processual nós atingimos quando temos 18 anos. O artigo 76, caput, parágrafo 1º do CPC, com o artigo 485, inciso 4º do CPC, fala que o pedido é para que o juiz conceda prazo para que a parte sane o vício sob pena de extinção. Então, vamos dizer que é um jovem aprendiz, que tem 16 anos. Ele trabalhou, não recebeu suas verbas rescisórias e vai ingressar com a reclamação trabalhista. Embora ele tenha trabalhado e o vínculo dele com a empresa, mas ele não tem capacidade processual. Ele tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade processual. Como ele tem 16 anos, ele vai precisar ser assistido por um maior. Tá? Então, se acontecer dele ingressar com a ação sozinho, o juiz vai conceder prazo para que sane esse vício, ou seja, inclua quem vai prestar assistência, né? Que é aquela pessoa maior. Se acontecer de estar sozinho no polo da ação, figurar sozinho no polo da ação, pedir aí da preliminar a excelência, incapacidade de parte. Né? Ele não tem capacidade processual. Beleza? Outra hipótese, convenção de arbitragem. No processo do trabalho, a arbitragem sempre foi aplicável aos dissídios coletivos. Nos dissídios individuais, não era aplicado, porém, com a reforma trabalhista, no artigo 507-A, trouxe uma possibilidade de o dissídio individual
ser passível aí de convenção de arbitragem. Só que não é para todo empregado. É para aquele empregado cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, se ele recebe superior, né? O limite dá o que, gente? Hoje, em 2020, vai dar mais de 14 mil e uns quebradinhos ali. Somente para esse empregado, que até a doutrina chama ele de hipersuficiente, né? Porque ele tem um valor de salário alto. Teoricamente, ele pode negociar essa cláusula. Eu falo teoricamente porque a gente tem uma parte da doutrina falando que não, né? Mas é minoritária, né? A reforma trabalhista trouxe essa possibilidade e tem seguido. Então, esse empregado que recebe 2 vezes o teto da Previdência para cima, ele pode pactuar uma cláusula compromissória de arbitragem, tá? Por iniciativa dele ou mediante a sua concordância. No momento da contratação, já coloca lá no contrato de trabalho, ou então depois, não tem problema, desde que haja concordância do empregado ou iniciativa dele. Se ele firmou esse compromisso, ele não vai ter a possibilidade de ingressar com ação na Justiça do Trabalho. Em caso de conflito, ele vai ter que optar pela arbitragem, porque ele já firmou esse compromisso lá atrás. Tá? Então, por isso que não pode ser para todo empregado. É só para esse que tem os 2 tetos para cima. E se tiver se já foi firmado essa cláusula compromissória de arbitragem e ele foi para a Justiça do Trabalho, você coloca na sua contestação, excelência. Ele tem cláusula compromissória, lógico, junto ao documento, no contrato, ele firmou compromisso de arbitragem, então ele não tinha que ter vindo aqui na Justiça do Trabalho, a ação tinha que ser proposta na arbitragem, tá? Na Câmara Arbitral. Vamos lá. Ausência de legitimidade ou de interesse processual, que também remete às condições da ação lá do CPC. A parte é legítima? Não é preliminar, falando que é ausência de legitimidade. Interesse processual não tem também a possibilidade dessa preliminar de mérito. Temos o inciso 12, que é a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, que não se aplica ao processo de trabalho em dissídio individual. Mencionei aqui até para vocês não ficarem confusos quando estiverem lendo o CPC. E, por fim, a indevida concessão ou benefício da gratuidade da justiça. E também, gente, essas preliminares aqui não é um rol taxativo, tá? Podemos dizer que é exemplificativo. Podem ter outras preliminares que você pode arguir antes de você discutir o mérito. Nessa última, tanto na petição inicial para pedir o benefício da gratuidade da justiça é em preliminar. E para contestar também, tá? Então tem que estar preenchidos os requisitos do artigo 790. Quais são esses requisitos? Coloquei aqui para vocês. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos traslados e documentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, você pega lá o teto da Previdência, 7 mil e pouquinho, já peço perdão, devia ter anotado aqui, eu acabei não anotando, 40%, tá? Dá 2.500 e pouco. Então, quem receber de salário mais do que isso, ele não se enquadra aí como beneficiário da justiça gratuita. E no parágrafo 4º, ele fala que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo. Temos súmula do TST falando que não precisa comprovar quando é pessoa física, basta aí a declaração de hipossuficiência, e essa súmula foi criada após aí a reforma trabalhista, que nós também aplicamos lá. Mas se você for contestar e vai colocar na sua preliminar essa indevida concessão do benefício da justiça, vamos dizer que o reclamante, ele ingressou com a ação, mas ele trabalha já em outro local e ele tem um valor de salário lá de R$9.000. Você fala, excelência, não se enquadra,
né? Daí você vai falar, olha, o parágrafo 3º fala que é 40% do limite dos benefícios da Previdência, e ele não comprovou que tinha insuficiência de recursos, né? Então você vai ter todo um argumento aí para contestar, e ainda não é no mérito, em sede de preliminar, beleza? Depois que você levantar as questões aí quanto às preliminares, nós vamos para um outro tópico, que é referente a prejudicial de mérito. O que é uma prejudicial de mérito? Se ocorrer uma das situações que eu vou falar aqui para vocês, você precisa arguir e você vai pedir para o juiz acolher, porque uma vez que ele acolhe, prejudica o mérito da ação. Por exemplo, ó, vamos lá. Nós temos a prescrição, a decadência, a compensação e a retenção. São matérias que prejudicam o exame do mérito da causa. E uma vez que forem acatadas pelo juiz, elas acarretam a extinção do processo, só que diferente da preliminar, lembra que eu falei que é sem resolução do mérito? Na prejudicial do mérito é com resolução, ou seja, faz coisa julgada. Então prestem muita atenção, tá? Vamos lembrar da prescrição trabalhista. Vamos colocar aqui a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. A bienal é aquela que fala que o reclamante tem até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para propor reclamação trabalhista. Está no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. E qual é o limite para discutir o contrato de trabalho? Aplica-se a prescrição quinquenal. Ou seja, da data que ele ajuizar a ação, e presta atenção, não é de quando extinguiu o contrato, é quando ele ajuiza a ação 5 anos para trás, retroativos. Tá? Então, se ocorrer uma dessas situações, você coloca lá no seu tópico prejudicial de mérito. E você vai ter que desenhar ali para o juiz qual é o período que está prescrito quando for uma prescrição quinquenal. Nós temos a súmula 153 do TST, que vocês precisam prestar muita atenção nessa súmula. Por quê? Lá no processo civil, a gente tem a prescrição como matéria de ordem pública, e o juiz pode fazer de ofício. Aqui, não. Aqui, o TST entende, por ser o crédito alimentar, a prescrição tem que ser arguida pela parte. Se não for arguida, não vai ser conhecida. A súmula 153, ela está aqui no rodapé, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. Não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Então, a parte precisa arguir. Senão, todo o período ali vai ser conhecido para poder discutir. Ok? Não esquecendo que a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos. Então, se eventualmente a pessoa ingressou com uma reclamação trabalhista e ela arquivou, vai interromper a prescrição, ou seja, vai começar a contar do zero, esses 2 anos, por exemplo, e a quinquenal também, só dos pedidos que foram feitos naquela ação. Se ela ingressar com uma outra ação e pedir outras coisas, essa não interrompeu a prescrição, só o que for pedido idêntico daquela que foi arquivada, beleza? Outras 2 situações também que nós prejudicam o mérito, que é a compensação e a retenção. O artigo 368 do Código Civil fala o seguinte: caso 2 pessoas sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra, as obrigações serão extintas até ontem se compensarem. No processo do trabalho, a gente também tem compensação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa compensação só pode ocorrer quando for créditos trabalhistas. Então, se eu comprei o carro do meu chefe e na minha rescisão ele pode descontar as parcelas do carro? Não, gente. Aí é um negócio jurídico que não tem a ver com assunto trabalhista, tá? Então, aqui somente matéria trabalhista. Vamos colocar aqui um exemplo no caso de compensação. Pedir demissão. Lembra que quem pede demissão tem ali o aviso prévio? Se eu não for cumprir, o empregador pode descontar? Pode descontar. Se acontecer, por exemplo, do empregador, quando me dispensou, ele foi bem, vamos dizer que foi quinto dia útil do mês. Eu já tinha recebido o meu vale-refeição. Ele pode descontar a minha rescisão? Pode, tá? É uma compensação de verbas da mesma natureza.
O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: o artigo 477, parágrafo 5º da CLT, ele fala que a compensação não pode exceder equivalente ao mês de remuneração do empregado, quando nós estamos falando de rescisão. Mas quando nós estamos falando de ação judicial, ou seja, ele já ingressou com uma reclamação trabalhista, esse limite para a compensação, ele amplia, até coloquei aqui uma parte para vocês, ó. Aqui, ó, deixa eu grifar. Em caso de litígio judicial entre empregador e empregado, a compensação poderá ser feita qualquer que seja o montante, mas sempre até o limite do crédito do reclamante. E se exceder? Se exceder, o reclamado ele pode pleitear em sede de reconvenção, que a gente vai falar no próximo vídeo. Mas não vai ser possível, por exemplo, ter uma compensação de créditos maior do que o reclamante ia receber naquela ação, só em sede de reconvenção, ok? Nós temos aí a súmula 18 do TST falando que a compensação está restrita somente a dívidas de natureza trabalhista, importante para quem vai prestar exame de ordem, porque pode colocar aqui algumas situações, por exemplo, o empregado, na época que ele trabalhava na empresa, ele comprou o celular do empregador. E aí, quando ele foi dispensado, ele parou de pagar as parcelas. O empregador pode pleitear essas parcelas do celular? Gente, não. Porque não tem natureza trabalhista. Né? Foi um negócio jurídico que foi feito entre eles, mas não tem a ver, não é natureza trabalhista. Então, não se confunda quanto a isso. A compensação somente em dívidas de natureza trabalhista. E aí, lembre como exemplo, o aviso prévio, lembra daquele vale-refeição que eu comentei, beleza? E se for uma retenção? A retenção consiste em devolver a coisa que se retém legitimamente para compelir o proprietário a um pagamento que esteja obrigado. Então, eu coloquei como exemplo aqui um caso de um vendedor que foi confiado a ele um mostruário da empresa e ele se recusa a devolver até que o empregador pague as dívidas trabalhistas que estão vencidas. Né? Então, ó, ele está com o mostruário da empresa, vamos dizer que o mostruário custa aí 30 mil reais. Enquanto o empregador não pagou, ele também não devolveu, não pagou minhas verbas trabalhistas. E aí, isso na contestação, você coloca lá na sua prejudicial de mérito. Excelência, ele está em poder dele um bem da empresa no valor de 30 mil. Né? Então, ele reteve isso. Né? Ele está devendo também para a empresa esse mostruário de 30 mil. Tá? Então, a gente pode colocar ali, e isso prejudica o mérito, porque um está devendo para o outro ali. Né, e acaba prejudicando o mérito. Por isso que não é preliminar, é prejudicial de mérito, ok? Esses são os principais pontos quanto à contestação trabalhista, tá? Eu achei melhor trazer para vocês as explicações sobre o que é preliminar, a prejudicial de mérito, e o que é o mérito, gente, quando você contesta os pedidos que foram feitos na petição inicial. A preliminar são aquelas questões processuais que eu mencionei, já a prejudicial de mérito, prescrição, decadência, retenção, compensação, e só depois disso que vocês vão contestar o mérito. Então, se ele pediu na petição inicial horas extras, adicional noturno, como que eu vou fazer? Sempre quando você for contestar, você vai falar no primeiro parágrafo o que foi pedido na petição inicial, no segundo ou no terceiro parágrafo, porque depende aí do tamanho do que você vai narrar, você vai trazer os fundamentos de direito, explicando, olha, não tem razão o reclamante, porque o artigo tal diz isso, a Constituição Federal fala aquilo, a súmula, nós temos jurisprudência quanto ao assunto, e sempre encerra o seu tópico pedindo para que seja julgado a ação improcedente. E do mesmo jeito que eu falo lá na petição inicial, para que vocês dividam em tópicos pedidos, na contestação, conteste em tópicos também, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar o que é uma reconvenção e quando ela é cabível na contestação. Como eu trabalho aí com uma reconvenção, toda a contestação vai ter uma reconvenção? Não, gente, não é toda. E isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E eu espero vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente.